Olá, queridos e queridas. Agora vamos começar a aula dos materiais necessários para trabalhar o crochê com fio de malha. É extremamente importante, antes de adquirir o seu fio, você possuir todos esses materiais e eu vou explicar por quê. Então, primeiro, eu vou dizer o que a gente precisa. Agulha de crochê. O fio de malha, por ser um material que tem características bem específicas, que é um material reciclado, é um material que vem da indústria, logo você não tem como controlar a espessura desse material, é importante você já ter em mãos todos os instrumentos que você precisa para trabalhar, para que na hora que você chegue no armarinho e compra o seu fio de malha, você tenha os instrumentos para poder fazer o seu crochê. E essa é uma grande dificuldade, porque as pessoas acham que vai lá comprar o fio de malha e qualquer agulha e vai funcionar. Então você precisa ter uma gama de instrumentos para que quando você encontre o seu fio de malha, você já tenha ali o material para ser trabalhado. Principalmente porque o fio de malha ele está extinto no mercado. O que eu quero dizer que está extinto? Logo chega um lote no armarinho e é totalmente vendido. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Então eu participo de vários grupos e a gente percebe que isso é uma tendência, porque é uma novidade, todo mundo quer aprender, todo mundo quer usar, né? Quer usar de diversas formas. Então é um material que chega e logo tem saída. E quando você compra pela internet, por mais que você veja a foto, por mais que você conheça o material, cada rolo é uma surpresa, que é o que eu vou mostrar para vocês na aula de fio de malha, a diferença entre os fios de malha. Então, inicialmente, para que você não fique decepcionado, não fique triste, compre os materiais. Como aqui nesse curso nós vamos trabalhar a cestaria passo a passo, é ideal que antes de continuar, você já vá no armarinho mais perto da sua casa ou você compre online o seu material. Eu vou colocar no material de apoio alguns armarinhos online, incluindo até o Mercado Livre, onde você pode estar adquirindo tanto os instrumentos como os fios de malha. E isso vai te ajudar bastante, dependendo da região que você mora no Brasil. Agora, no exterior, eu acredito que esse produto ele seja encontrado com mais facilidade, porque nós estamos recebendo aqui lotes importados de excelente qualidade. Então, a indústria de fora, mesmo sendo um produto reciclado, ele consegue fazer um produto de alta qualidade e isso, quando chega para a gente, chega por um valor agregado muito maior. Mas para quem mora de fora, já que esse curso é internacional, você pode adquirir nos armarinhos mais perto aí da cidade, né, onde você está, no país onde você se localiza. Mas inicialmente vamos ver os materiais que nós precisamos para que o nosso crochê de fio de malha fique perfeito. Então vamos começar falando das agulhas. Existem diversos tipos de agulha. Agulha de madeira, agulha de bambu, que são chinesas, importadas, agulhas para fios intermediários, agulhas para max crochê, quando você quer usar fios triplos ou resíduos de malhas mais grossos. Então existe essa agulha aqui, ó. Essa no caso é a número 20. Sempre virá o número da agulha estampado nela, ó, número 20. Aqui a número 10. Aqui é uma de bambu também, número 10, essa é feita de madeira, uma madeira bem leve, bem gostosa, e essa é feita de bambu, a chinesa, igualmente tão leve e gostosa de trabalhar. Eu me acostumei porque um tempo atrás não existia
esses tipos de material, porque estava começando o trabalho com fio de malha, começaram a fazer, ó, tanta círculo, começou a fazer agulhas mais grossas de metal. Olha, o mesmo milímetro, tá vendo? Ó, 3, 10 milímetros. Tanto a de metal, como a de bambu, como a de madeira. Eu me acostumei muito com ela, só que ela é muito pesada. Mas como trabalhar com fios de malha é pesado, eu me acostumei. Então, é uma questão de costume. Como eu fazia tapete, ela assim me dava um rendimento muito bom, né? Então, ganhei algum músculo aqui no braço só fazendo crochê com fios de malha. E existem diversos tamanhos, né? Desde a mais fina à mais grossa. O ideal é que a menor agulha que você tenha de fio de malha, a 6, a gente não usa muito. Olha, eu tenho vários tamanhos aqui, mas o ideal é que você comece com o número 7. E a partir daqui você vem crescendo. Então, vamos lá. 7, né? Essa aqui de bambuzinho, número 7. Número 9, vou colocar em ordem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo colocar pelo número. Essa aqui então, são todas 10, essa é 9. Existe agulhas de plástico, tá vendo? São bem levinhas também, essa é 9. Essa é 7. Agora só precisa achar a agulha número 8, que tá aqui. Gente, esses são os tamanhos de agulhas que você precisa ter para trabalhar com fios de malha. Desde o Max Crochê, que eu acho muito interessante, se você quer fazer almofadas, puffs, é sempre bom ter uma agulha para Max Crochê, né? Até agulhas de outros materiais, né? Ter reservas de agulhas, ter a agulha que você mais usa, no caso eu uso mais a número 10, eu tenho ela em várias versões, então madeira, bambu, metal, então isso ajuda bastante. A agulha intermediária que eu mais uso é a número 9, mas o fio de malha, ele pode ser usado desde a agulha número 7, como eu vou mostrar para vocês aqui, até a número 12. Você precisa pelo menos ter esse kit de agulha, esses números de agulha. Então, 7, 8, 9, 10, 12. Então, é ideal. Você, com essa numeração de agulhas, você consegue fazer qualquer peça com fio de malha. Sabendo que a coringa é a número 10. Você tendo a agulha número 10 e número 9, já dá para trabalhar bem com os fios de malhas que tem no mercado. Mas essa numeração é fundamental. Então, 7, 8, 9, 10 e 12. E de preferência que você tenha a mesma numeração em vários materiais. Isso ajuda, né? Porque se você esquecer a agulha, se caso você goste de fazer crochê em um consultório médico, esperando uma consulta, no transporte público, viajando. Então, é sempre legal você ter mais de uma agulha caso você perca, caso você esqueça. Sempre anda com um joguinho de agulha dentro da bolsa, porque ajuda bastante porque você se distrai e vai trabalhando. Então, é legal você ter mais de uma daquela numeração. Eu espero que vocês tenham entendido as numerações da agulha e agora vamos para o próximo material necessário para que nós possamos começar a fazer o crochê com fios de malha. Então, vou guardar aqui. Outro material é a tesoura de tecido, né? Isso aqui é fundamental para qualquer artesanato que mexa com tecido, linha, lã. Você precisa da tesoura específica para tecido. Então, eu até marco, porque ela não pode ser usada em outra coisa, como papel, cordões, né? Então, essa tesoura é específica para trabalhar com fio de malha. Como eu estou fazendo peças menores, eu até precisaria de uma tesoura menor, mas eu já me acostumei a trabalhar
com essa tesoura de costura aqui. Então, é fundamental. Não tem como fazer crochê de fio de malha se você não tiver uma tesoura. Outro instrumento que você precisa e é de grande importância são agulhas de tapeçaria de plástico, de preferência 2 tamanhos. Isso você acha em qualquer armarinho, seja online ou seja presencial, você consegue achar, porque tapeçaria é uma coisa que é muito difundida, então é fácil de achar. Antigamente só existiam essas de metais, né? E elas dificultam bastante o trabalho com fio de malha, porque elas não são flexíveis. E agora nós temos as de plástico, olha como elas são flexíveis. Então, para elas passarem aqui nos fios de malha para fazer o acabamento, é bem interessante. Então, você usa ela para fazer o acabamento, né? Seja de qualquer peça, seja cesto, seja bolsa, seja tapetes, você vai precisar da agulha de tapeçaria, tá? De preferência de plástico e 2 tamanhos é o ideal. O item mais importante que eu achei e que eu acho, né? Quando eu aprendi, eu achei maravilhoso e hoje para mim é fundamental para trabalhar com fio de malha, são os marcadores de ponto. Deixa eu colocar as agulhas de tapeçaria aqui. A gente sempre deixa uma linhazinha nela para não perder, né? Você vai fazendo o seu joguinho aqui. Gente, essas pecinhas coloridas são os marcadores de ponto. Sem isso, eu acredito que não dê para aprender a fazer crochê com fio de malha. Porque quando eu comecei, eu tive muita dificuldade em contar os pontos, mesmo já sabendo crochê. É uma dificuldade que a maioria das pessoas encontram. E essas pecinhas aqui nos ajudam imensamente. É como se fosse o nosso braço direito em fazer crochê com fio de malha. E existem vários modelos. Eu aconselho vocês a terem pelo menos 2. Esse modelinho aqui que você só coloca no ponto, ó, como se fosse aqui, ó. Existe esse também, ó, que faz a mesma função. Deixa eu tirar aqui. Ele é chatinho de tirar, mas quanto mais chatinho de tirar, significa que é mais chatinho para perder o ponto, né? Então é ótimo. Esse aqui não estão fabricando mais, eu perdi todo o meu lote desse. E é uma coisa que você precisa comprar em grande quantidade, porque você perde. Principalmente se você tem filho, vê essas pecinhas pequenas, quer brincar, né? Tem que tomar cuidado para não colocar na boca, dependendo da idade do seu filho, mas parece clipe de papel, a criança quer brincar. Então, você tem que ter em grande quantidade. Então, tem esse formato. E o outro formato fundamental é esse aqui, que parece prisilinhas, tá vendo? Prisilinhas de fralda. Então, vou colocar aqui para vocês verem os formatos que tem. Isso aqui, gente, é a nossa enxada para trabalhar com fio de malha. Então, vejam aqui, ó, vou deixar um fechado e um aberto. E eu vou explicar para que eu uso. O que fica fechadinho, né, que nem um alfinetinho de fralda de criança, ele serve para marcar a quantidade de pontos. Vamos supor que você fez uma carreirinha com 10 pontos. Você precisa colocar 10 alfinetinhos desse inicialmente para saber onde estão os pontos. Gente, ajuda demais. Se você fizer isso no começo do seu trabalho com fio de malha, dificilmente você vai errar uma receita. Porque isso aqui facilita muito você saber onde começa o ponto, onde termina, onde você tem que enfiar a agulha. E como ele prende, você pode manipular a agulha como você vai ver e ele não solta. Então ajuda assim muito o nosso trabalho. Já esse aqui que não tem como prender, fechar, tá vendo? Ele é muito útil para que nós possamos marcar as carreiras. Então, você está fazendo a primeira carreira, fez o primeiro ponto, taca lá o marcador de ponto. Faz toda a volta ou faz toda a fileira e aí você sabe aonde você começou
exatamente aquela carreira. Então, se você sabe onde você começou, você sabe exatamente onde você vai acabar e aonde você vai inserir o próximo ponto da primeira carreira. São esses marcadores de carreira que impedem que o seu trabalho fique torto. Então, isso aqui é uma enxada, gente. Não tem como trabalhar com crochê, principalmente se você é iniciante, se você não tiver isso. E até se você for avançado, porque você vai ter certeza que a sua peça vai estar perfeita. O fio de malha ele é extremamente novo no mercado, ele tem 3 anos no mercado. Então, quer dizer, esses instrumentos vão te ajudar a trabalhar com perfeição, sendo você crocheteira avançada, intermediária ou básica. Você vai ter ali instrumentos que vão facilitar o seu trabalho. Então, os marcadores de ponto, para mim, é uma enxada fundamental para se trabalhar com fio de malha. Outra coisa que não pode faltar em nenhum ateliê é fita métrica, né? Para você medir os tamanhos dos cestos até para poder vender o da sua peça, do tapete ou da bolsa. Então você precisa ter fita métrica, não tem jeito. E tem algo que eu uso bastante para dar acabamento, né? Principalmente no fio de malha, que é cola para tecido ou cola de artesanato. Eu gosto mais da Pega Mil, porque ela não mancha a malha e não deixa muito durinho ali onde cola. Então a gente esconde o acabamento e dá uma coladinha que você sabe que a sua peça terá maior durabilidade. É interessante você ter a Pega Mil para usar nos acabamentos do seu trabalho. É exatamente isso que você precisa. Os diferentes tipos de agulhas de crochê, que são agulhas maiores para fazer crochê em fio de malha, em diferentes materiais. Então, temos aqui o bambu, o metal, a madeira, o plástico, metal. Então, você precisa das agulhas para poder fazer o seu crochê, né? Para poder tecer a sua peça. Você vai precisar dos marcadores de ponto, tanto os marcadores que parecem um alfinete de fraldinha de bebê, assim como os marcadores de carreira, que eles não fazem fechamento, então eles acabam entrando e saindo de forma muito rápida para você não perder a carreira. Eles servem também para marcar o ponto, mas inicialmente é legal você ter um que marque ali e não saia. E você saiba exatamente onde está o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto daquela carreira ou daquele círculo que você está fazendo. Fita métrica, necessária em qualquer ateliê. Pega Mil, ou cola de artesanato, ou cola universal, ou cola de tecido, para que você possa dar um acabamento perfeito na sua peça. E a tesoura, que aqui é fundamental, tesoura de tecido, já que a gente vai trabalhar com fios de malha, que serve para fazer os acabamentos, cortar o fio, emendar o fio. A tesoura, é o instrumento que a gente vai usando aqui direto. É exatamente isso que nós precisamos, juntamente, claro, com as agulhas de tapeceiro, que precisam pelo menos ser de 2 tamanhos e o material feito tem que ser plástico, devido à sua flexibilidade. Então, tá aqui na minha área de trabalho tudo que eu preciso para trabalhar com fio de malha. Tenho as coisas em mais quantidade, sim, porque eu posso perder, eu posso viajar, eu posso fazer o meu crochê em trânsito, então eu preciso ter em mais quantidade. Eu tenho os meus cestinhos, tenho as bolsinhas que eu levo, então é legal você ter o seu material. Antes de comprar o fio de malha, você precisa adquirir esse material. E as agulhas medidas serão de 7 milímetros até 12 milímetros se você não for trabalhar com max crochê. Então, eu já comprei fio de malha de diversas marcas e são essas medidas que nós precisamos: 7, 8, 9, 10,
12 milímetros. São as agulhas necessárias para fazer qualquer peça em fios de malha. Era isso que eu gostaria de ensinar agora. Até a próxima aula.